Senhor Deus, Pai Santo, obrigado, Senhor. Fala conosco, nos dá saída, escape. O Senhor é Deus que nos ensina, um maravilhoso conselheiro, Senhor. O Senhor tem o melhor conselho para nós e o Senhor veio trazer vida e vida com abundância, Senhor. Ó Senhor, muito obrigado. Fala conosco, envia os teus anjos para Deus em nosso favor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Mateus 11, verso 25. Você quer ouvir a palavra de Deus? Então, diga, abre os meus ouvidos a me ouvir e entender. Amém? Mateus capítulo 11, verso 25. Diz assim: porque aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa palavra aqui diz que Jesus tem solução para a tua alma, a alma aflita, a alma necessitada, a alma que tem problemas, porque todos nós deparamos com problemas nesta vida, mas Jesus tem a solução. Mas é preciso ir a Jesus. O que é ir a Jesus? É meditar na sua palavra, ver o que ele nos ensina, porque ele é o maravilhoso conselheiro, dele vem o melhor conselho. Então você tem conselho para saídas, escapes, soluções, revelações, entendimentos, para que você tenha vida e vida com abundância. Então ele fala aqui que o fardo dele é leve, né? O jugo, aquele instrumento que coloca sobre o pescoço do boi, para ele puxar o instrumento de trabalho, né? É um peso, é um jugo, né? Que dá trabalho. E o fardo dele é leve. Então ele fala de fardo. Fardo é algo pesado que a pessoa carrega, mas ele está falando aqui que o dele é leve, o dele é leve. Então o que nós devemos fazer? Trocar o fardo nosso com Jesus. E quais são os fardos que as pessoas carregam? As pessoas carregam falsos fardos. Tem pessoas que sentem um peso sobre os ombros, né? Chega a sentir esse fardo pesado. Fardo pode vir de angústias, de soluções que você precisa, que você não encontra, dificuldades, obstáculos, medos. Tudo isso são fardos que você não precisa carregar, que nós não precisamos carregar. Então, e ele fala de descanso, que nós vamos ter descanso sobre as nossas almas. Então nós vamos a Jesus. Então ele vai remover o fardo. Mas como ele remove o fardo? Quando nós nos disciplinamos, aceitamos a disciplina dele, o ensinamento dele, o conselho dele, né? Já foi lido aqui que a vara, né? Fala que a vara que corrige, né? Então ele é a correção, a disciplina para nós. Para quê? Para que a gente possa usufruir de todas as bênçãos de Deus. Nós não podemos ficar estribado, né, sustentado, teimando nos nossos sentimentos e nas nossas ideias fixas, sentimentos. Também,
e a pessoa fica sofrendo com aquilo. Mas nós precisamos ir à palavra de Deus. A palavra de Deus traz luz, a palavra de Deus traz solução. Então nós vamos ter solução. Você vai ter um fardo leve. Um fardo que as pessoas carregam, se trata de ausência de perdão. Pessoas ficam enfermas, né? Ficam com a vida travada, né? A pessoa não prospera, a pessoa não encontra saída, não encontra solução na vida, porque não perdoa. Então Jesus faz uma parábola daquele credor compassivo, né? Fala, o credor compassivo, ele foi ao credor, né? E ele devia muito dinheiro, então ele pediu: tem misericórdia de mim, que eu não tenho como pagar. Ele falou assim: vai, pode ir embora, você está perdoado. Então, aí ele foi perdoado uma dívida muito grande, que ele não podia pagar. Saindo dali, ele encontra um conservo dele que devia pouco para ele, devia migalhas para ele. E ele falou assim: tem misericórdia de mim, que eu não posso pagar, não, perdoa a minha dívida. E ele não perdoou. O que é isso? É que Jesus, né, quando nós aceitamos a Jesus, nós fomos perdoados de todas as nossas iniquidades, de todas as ofensas que praticamos contra toda e qualquer pessoa, de todos os nossos pecados. Então, o que ele quer de nós? Que, da mesma forma que ele nos perdoou, nós também tenhamos misericórdia, possamos exercer a misericórdia e perdoar as ofensas que nos foram feitas. Então, o diabo, ele sabe disso, né? Ele sabe dessas coisas, porque a palavra diz também que se você não perdoar as ofensas que lhe foram dirigidas, tampouco o vosso Pai vos perdoará. Quer dizer, então nós acabamos retendo, né? Retendo as bênçãos, seja sobre a nossa vida e seja sobre outras pessoas, né? Aqueles que nos ofenderam, aqueles que foram usados pelo diabo para causar ofensa a nós, e causamos cicatrizes, porque a ofensa gera cicatrizes na alma. Então, como nós devemos proceder liberando perdão? A oração do Pai Nosso fala justamente isso, né? Perdoa-nos, ó Deus, assim como nós perdoamos as ofensas que nos foram dirigidas. Então, quer dizer, se nós invertermos esta palavra para a forma negativa, aí nós vamos dizer assim: não nos perdoa, Deus, porque nós também não perdoamos aqueles que nos ofenderam. Então, mas ele diz: perdoa para que sejam perdoados, porque se vocês não perdoar, tampouco o vosso Pai vos perdoará. Então, essa questão desta ferida gerada pela ausência de perdão é algo que está dentro de nós, né? Nós fomos machucados, então nós retemos, né? Nós queremos vingança, nós queremos um troco. E nós falamos de justiça, né? Até clamamos a Deus para fazer justiça, mas nós não liberamos. Ele quer que nós venhamos a perdoar. Agora, como perdoar, né? As pessoas falam para perdoar. Quando você vai, né? Você vê essa palavra e você pensa em perdão, o que ocorre primeiro? Ocorre sentimentos ruins. Sentimentos ruins. Quer dizer, né, vem algo ruim no seu coração. O seu desejo não é perdoar. O desejo da carne não é perdoar os que te ofenderam. Mas na obediência à palavra de Deus, nós devemos perdoar. É a obediência a Deus. Isso é um comando de Deus. Então, se nós não perdoamos, o que vai acontecer? As nossas orações vão ficar retidas. Ficam retidas. Deus não vai ouvir as nossas orações. Ele vai ouvir, mas ele não vai responder. Ficam retidas. Porque Deus quer um coração limpo. Limpo. O coração limpo
é aquele que perdoa, aquele que não tem mágoa no seu coração, né? Quando você retém perdão, você acaba ficando travado as suas atividades, né? As portas ficam fechadas, as orações ficam interrompidas, não ouvidas. Então, o que nós devemos fazer? Mas como assim, né? Capítulo 18, né, do livro de Mateus, ele fala o seguinte, né? No verso no verso 34, a palavra diz o seguinte: indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Verdugo, aqui, é aquele carrasco que ele tem uma vara na mão, não? Para castigar, para torturar o condenado. Aqui, verdugo significa uma casta de demônios que vai torturar a pessoa que retém o perdão. E quer dizer, o que quer dizer isso? A pessoa vai ficar apanhando espiritualmente. E como ela vai apanhar? Vai acontecer sentimentos sempre renovados. Quando você lembra das pessoas, das situações que você não perdoa, que você retém. Então, aí os verdugos ficam lembrando você sempre. Você vai tomar banho, você está lembrando da pessoa. Você está dirigindo, você está lembrando da pessoa, né? E aqueles sentimentos ruins, eles vão afetando o seu interior. Pessoas ficam doentes, câncer, vida profissional, ela não decola, ela não avança. Por quê? Porque está retida, a sua oração está retida, né? O Salmo diz o seguinte: quem habitará, né, no santuário? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Então, esse coração nosso deve ser limpo, porque a ausência de perdão é algo que está dentro de nós, E perguntaram para Jesus: onde está o reino de Deus? O reino de Deus não está longe. Ele respondeu: está dentro de vocês. Então, como nós somos luz do mundo e sal da terra, nós devemos o quê? Limpar o que está dentro. Nosso interior deve ser sempre limpo. Liberar perdão, né? Independente de qualquer coisa. Mas aí eu libero perdão, a pessoa vai se aproximar de mim e vai me continuar ofendendo. Não, você não precisa se aproximar. Você precisa limpar o seu interior. Para quê? Por quê? Porque é palavra de Deus, né? Então, nós não podemos ficar contaminados com essas coisas, porque isso vai nos prejudicar espiritualmente e materialmente. Mas por que não foi com você? Porque a ofensa foi muito forte e eu não aceito, né? Não interessa o tamanho da ofensa. O que interessa, o que Deus quer, é que o seu interior seja limpo. Quando você liberar perdão para você te ofender, o que vai acontecer? Você vai ficar limpo. Aí as suas orações vão subir, as suas orações vão ter resposta. A sua vida, né, que estava presa, que estava amarrada, vai ser liberada. Você vai progredir, você vai ter alegria, você vai ter paz, né? Porque a ausência de perdão rouba a tua paz, né? Está sempre e revivendo coisas do passado, coisas de 10, 20 anos, 30 anos que aconteceram. A pessoa fica com aquele presente toda vez que lembra, e o diabo vai lembrar da pessoa sempre da ofensa. Para quê? Para manter aquela pessoa o quê? Cativa.
amarrada, né? Inoperante espiritualmente. Então, essa casta de verdugo, né, ela vai bater na pessoa, a pessoa vai apanhar, ela vai apanhar espiritualmente. Então, vai ser como aquela ferida que está fechando e você toca nela de novo, ela começa a sangrar. Então, vai estar essa pessoa sempre sangrando, vai ser uma ferida que está sempre sangrando e vai produzir resultados negativos na vida de toda ordem, de toda ordem. Então, agora como perdoar? Porque muitos falam que devemos perdoar, mas não diz como devemos perdoar. Perdoar é uma decisão, é uma decisão, fale comigo, é uma decisão. Agora, por que decisão? Porque você ouviu a palavra de Deus. Então você fala que obedece a Deus, né? As pessoas falam de pecado e tal, né? Mas você vai obedecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz para você perdoar. É o que Pedro, né? Pedro teve esse problema. Ele falou: quantas vezes devo perdoar aquele que me ofendeu? Né? Até 7 vezes, né? Pedro colocou até um número que achou que estava muito generoso. Mas Jesus fala: não somente 7, mas 70 vezes 7, no mesmo dia, está se escondendo, né? Então, em obediência à palavra de Deus, como nós devemos agir? Não importam os sentimentos, porque o interior dessa pessoa está sangrando, vem sentimento ruim mesmo, mas não importa, né? A fé não é por sentimentos, a fé é por decisão de obedecer ao que diz a palavra de Deus. Tá? Você é cristão, então você vai obedecer a palavra de Deus. E a ausência de perdão também nos leva à maledicência, a ficar amaldiçoando a pessoa, a ficar revivendo as ofensas, né? Então traz maledicência, traz murmurações, gera mais ofensas. Então, mas como nós devemos perdoar? Tomar a decisão. Agora, como? Quando nós falamos, quando nós liberamos o perdão. Eu decido a perdoar estas pessoas em obediência à tua palavra. Eu me libero dessas ofensas e eu libero os meus ofensores no nome de Jesus. É quando nós falamos, porque com a boca se fala, né? Com a boca se fala e com o coração se crê para a salvação. Então nós cremos na palavra de Deus, então nós falamos. Eu falo porque eu creio. Eu creio porque eu falo, né? Porque eu creio, isso eu falo, né? Eu falo porque eu creio. Então, junte todas as ofensas que foram feitas aí contra você, né? Decida hoje: vou perdoar. Não importa o tamanho da ofensa, não importa a gravidade da ofensa, o que importa é o seu coração, é o seu interior, que ele deve estar limpo. Limpo. Pronto, o Senhor limpa o meu coração. Amém? Não é pelo até com muito falar, mas a palavra já está liberada. Então nós podemos obrar sobre a palavra, né? Ela falou assim: Senhor, eu pesquei a vida inteira, a noite toda e nada apanhamos, o mar não está para peixe, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Lançou a rede e milhares de peixes vieram, né? Então, nós somos ensinados, está gravado, muitos vão ouvir essa palavra, né? E todos estiverem ao alcance da nossa voz, sejam abençoados no nome de Jesus, né? Então fica de pé, vamos fazer, e não só perdoar outras pessoas, mas muitas vezes a nós mesmos. Pessoas não se perdoam, tá? Tem algo de autocondenação, ela não se perdoa, né? Então nós podemos perdoar a nós mesmos, porque Jesus já nos perdoou. Mas nós devemos perdoar a nós mesmos e perdoar os nossos ofensores. Amém?
Graças a Deus. Então, toma essa decisão hoje, em nome de Jesus. Amém? Então, diga comigo: Senhor Deus, Pai Santo, em obediência à tua palavra, ao seu conselho, que é bom, eu decido a perdoar, e eu perdoo os meus ofensores, todos eles, e eu me perdoo também de coisas que eu não tenho me perdoado, mas eu me perdoo, e eu também perdoo fulano, ciclano. Você pode até dizer aí, contigo, com Deus, as pessoas, e eu perdoo essas pessoas, eu libero essas pessoas, e eu me libero. E com isso, eu assumo a autoridade para repreender os verdugos e lançá-los fora. Eu sou livre e essas pessoas são livres, porque eu sou herdeiro do reino do céu, e o caráter de Jesus produz fruto em mim e me dá o caráter de verdadeiro cristão, de verdadeiro crente, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Deus te abençoe, te dê graça multiplicada, e as misericórdias do Senhor te alcance, e faça essa oração, perdoa as pessoas, e você vai ver maravilhas. Tem pessoas que vão ouvir essas gravações e vão ser curadas, pessoas que estão de cama há tempos, estão travadas. Em nome de Jesus, receba a tua cura, levante em nome de Jesus. Você virá aqui e dará testemunho destas maravilhas em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.